Amém. A graça e paz, meus amados irmãos, a graça e paz de vocês que estão aí pelas redes sociais. Deus possa estar nos abençoando ricamente. Estamos mais um domingo, né? Hoje, dia 28 de junho, 29, né? É bom ter mulher, porque a mulher vai orientando a gente quando a gente se esquece de alguma coisa. Dia 29 de junho, mais uma vez, uma palavra de Deus para falarmos sobre missão e os seus princípios. Requisitos de um missionário em Cristo Jesus. Hoje, essa mensagem, requisitos de um missionário em Cristo Jesus. Um requisito que um missionário deve ter diante do Senhor. Mas antes de entrarmos nessa direção, quero orar com você, pelos familiares que estão aqui, pelos que estão em casa, pelos que não puderam vir, e por você que está vendo pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a você e toda a sua família. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, nesse momento. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pela noite que desce-nos a cada um de nós, pelos livramentos que tu tens nos dado, ó Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade com cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, eu te peço pelas famílias de Divina Pastora, pelas famílias que estão precisando ouvir da tua palavra, pelas famílias que estão necessitadas de uma presença tua, Senhor, das famílias, Senhor, que precisa ver o teu milagre. Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, tu possas estar entrando em cada lar de Divina Pastora. Vem, Senhor, entrar em cada lar desta cidade, na Baiuca, na Rua da Palha, Senhor, na Rua, Senhor, da Vassoura, todo o centro, na Rua de Santo Antônio, ó Deus, ó Pai, todo o centro de Divina Pastora possa ser alcançado pela tua graça, os assentamentos, Senhor, Deus, Flor do Mucuri 1, Flor do Mucuri 2, todo bom fim, ó Pai, que tu possas estar visitando aqueles lares, Senhor. Deus, eu também te peço por Maniçoba, Senhor, para que tu possas estar visitando aqueles lá, não somente daqueles que fazem parte da nossa igreja, mas que estão ali, ó Deus, sendo, ó Pai, usados pelo inimigo, usados pelos prazeres mundanos, mas sabemos, ó Deus, que tu tem o melhor para cada um deles. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa visitar cada lar, ó Deus, de Maniçoba, do Bonfim, daqui da sede, que todos possam ser cheios da tua graça. Entra com providência, Senhor, em relação, ó Pai, à cura, libertação, salvação, ó Deus, vida financeira, ó Deus. Vai, ó Deus, entra com a tua providência e ensina a nós a vivermos segundo o teu querer e segundo a tua vontade, ó Deus. Que as famílias de Divina Pastora possam ver a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos aqui que faz parte desta igreja. E vem, Senhor, fazer a multiplicação deste lugar. Derrama da tua bênção, Senhor, para vermos todas essas cadeiras lotadas, Senhor, cheias
de pessoas regeneradas, pessoas que querem ser transformadas, pessoas que querem mudança de vidas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, vem, Senhor, trazer providência neste lugar. Também te peço pelo aniversário da igreja, que será um trabalho direcionado para a família. Deus, tu sabes as nossas necessidades que precisamos, mas confiamos em ti, Senhor, que tu irás nos ajudar, que tu irás suprir, ó Deus, a pintura, Senhor, tu irás suprir os suprimentos necessários, tu irás suprir, ó Deus, todas as situações que precisam, para fazermos uma festa não só para a família pastorense, mas sim a família de Cristo Jesus. Uma festa para ti, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para te engrandecer em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. E obrigado pelo que tu irás fazer no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, requisitos de um missionário em Cristo Jesus. Eu quero direcionar, eu quero falar de uma palavra que, diante de muitos missionários que a gente vê na Bíblia, Paulo com certeza é um que se destaca, mas ele nos orienta a sermos missionários por excelência. Em algumas cartas deles, ele nos ensina a sermos missionários por excelência diante do Senhor. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, mesmo. Porque o campo sergipano é um campo que precisa de missionários por excelência. O campo brasileiro é um campo que precisa de missionários por excelência. O campo mundial é um campo que precisa de missionários por excelência. E essa excelência não está no saber dominar a palavra de Deus somente. Essa excelência está em ser unicamente obediente à palavra de Deus. Essa excelência está em obedecer o que Cristo Jesus nos deixou. Essa é a excelência que Deus dá a mim e a você para sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. E eu quero começar com você a ler o versículo que se encontra em Romanos 5 e o versículo 1, para que a gente possa ver uma das excelências primordiais para sermos missionários é a fé em Deus, em Cristo Jesus. Se você não tiver essa fé, nem adianta começar a pensar em ser missionário. Porque a excelência de um bom missionário, a excelência daquele que prega o Evangelho de Cristo, ele precisa acreditar unicamente na fé em Cristo Jesus. É viver pela fé, é ter a certeza que Cristo Senhor Jesus é o supridor da tua vida, da tua obra. Pois é Ele que te chama e é Ele que te supre. Se você não tem essa fé, se você não tem esse empenho, certeza que Cristo
chamando para uma obra no seu campo mundial, que pode ser aqui, com o teu vizinho, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, no município, na sociedade, aonde você chegar, você precisa acreditar que é o Senhor que está te enviando para pregar o Evangelho do Senhor. E aí a palavra nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém? É essa fé que vai nos justificar, porque é mediante termos a paz. Se você tem fé em Deus, em Cristo Jesus, nós vamos viver em paz nas tribulações, nas alegrias, em todo o sentido de uma vida missionária. Vamos ter paz, porque nós acreditamos, a nossa fé sabe quem foi que nos enviou, que é Cristo Senhor. Pois aqui está dizendo: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser um missionário, acredite que tudo que você está fazendo é pela fé em Cristo Jesus. O que você precisa fazer é unicamente obedecer o que Cristo diz a mim e a você, através da sua palavra. E aí, meus irmãos, eu vou lhe pedir um grande favor: cuidado com as profecias que estão sendo lançadas aí, porque a maior profecia que Cristo tinha que nos dar, Ele já nos deu, que é aqui, a Bíblia. Se queres saber algo de Cristo, vem para aqui. Se queres ouvir Cristo falar contigo, é aqui que Ele vai falar. Então temos que ter cuidado. Eu não estou dizendo a você que Deus não usa pessoas. Deus usa quando quer, a hora que quer, Ele usa. Mas ao usar alguém, a própria palavra diz: fazer prova de mim. Então, se for alguém vir profetizar sobre a sua vida, for falar alguma coisa, fazer prova e vai para a Bíblia. Se for bíblico, amém, glória a Deus. Se não for, cuidado, porque o diabo, ele quer nos enganar. E aí a gente tem que ver que essa fé tem que estar baseada, como fala aqui no versículo 1, em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não pode estar baseada em qualquer outra situação ou em qualquer outra circunstância. A nossa fé tem que estar firmada no alicerce que é Cristo Jesus. Essa fé é que vai nos levar a ver a esperança da glória de Deus. Abram a sua Bíblia aí, no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos entrar mais adentro nesse princípio
que é os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Você tem que ter a fé baseada unicamente em Jesus Cristo, para que a glória de Deus venha com esperança em tua vida, em nossas vidas. Mas também o Senhor usa Pedro aqui para nos mostrar que o crente é a casa espiritual de Deus. E um dos requisitos, outro requisito para ser um missionário do Senhor, eu e você, precisa ser casa edificada no Senhor. Pedro, capítulo 2, nos explica isso. 1 Pedro vai nos formar isso, vai nos informar isso. Precisamos ser edificados em Cristo. Não é nos nossos fazer, no nosso aprender. Porque eu estudei. Porque eu tenho curso. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amém, glória a Deus. Estude, conquiste seus cursos, conquiste algo melhor para a sua vida. Mas saiba que a sua dependência não está no seu esposo próprio. Um dos requisitos para mim e para você entender que Cristo é o suficiente para nós, e é esse um requisito do missionário, ele precisa ter esse requisito, é que ele venha estar unicamente vivendo edificado por Cristo. Não é porque ele estudou muito, não é porque ele tem muito dinheiro ou tem muitas amizades. Não. Ele precisa estar sendo edificado dia após dia em Cristo Jesus. O estudo é bom? É. O dinheiro é bom? É. Mas você precisa estar edificado em Cristo para saber administrar tudo isso. Porque senão o príncipe desse mundo vem e te engana, te enrola e te leva para o outro lado, para que tu venha a ser destruído. Mas quando nós somos edificados em Cristo, o missionário que é edificado em Cristo, o missionário que tem esse requisito da edificação em Cristo, ele sabe a quem ele serve, ele sabe ao Deus a quem ele serve, ele conhece ao Deus a quem ele serve, e ele não se ilude com profecias, com palavras de A e de B, porque ele sabe que se ele quiser escutar a voz de Deus, ele vai para a Bíblia. Se ele quiser orientação de Deus, ele vem para a Bíblia. O requisito de um missionário edificado por Cristo, por excelência, está em ser casa espiritual de Deus. E aí eu entro no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de malícia, desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dados crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita
santa e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus fala conosco através dessa palavra. Deus fala conosco que se crermos nessa pedra angular, nessa pedra que nos edifica, nessa pedra que nos faz ser dependente unicamente dele, que é Cristo Jesus, nada, nem ninguém irá te incomodar, irá te abater, pois é nesta pedra que eu me alimento e me fortaleço cada dia mais. Por isso que o versículo diz que nós temos que nos despojar, nós temos que deixar para trás todos os nossos pecados, todo o nosso mal, toda a nossa hipocrisia, toda a nossa inveja, toda a nossa malícia, tem que deixar para trás, pois nós temos hoje aonde nos edificar. Nós não precisamos seguir os princípios do mundo, mas sim temos que seguir aquele a quem nos edifica, aqueles a quem nos fortalece, aquele a quem dá a mim e a você força e vigor para suportar esses dias maus. E quem é esse, meu irmão? A palavra diz: Cristo Jesus. E se você está edificado nele, meu irmão, ninguém te envergonhará. Se você está edificado nele, nada que Satanás planejar contra a tua vida virá sobre ti, pois é ele que te sustenta, é ele que te guarda, é ele que te fortalece, é ele que toma conta de você. Requisito de um missionário por excelência: edificação por Cristo. Ser edificado por Cristo é saber que você está sendo transformado todos os dias pela glória de Deus. Amém. Ser edificado por Cristo é saber que a sua fé está cada dia mais aumentando em Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos 5 fala da justificação pela fé. Tudo vai começar na tua vida, na minha vida, se a nossa fé estiver em Cristo Jesus. E aí eu digo a você, meu irmão que está aqui, meu irmão que está aí nas redes sociais, não se apegue a esses prazeres do mundo, não. Isso tudo é passageiro. Cristo está vindo buscar a sua igreja imaculada, que não se mistura. E quando eu falo em misturar, não é estar no meio do povo errado, não. É as práticas que você está fazendo, pois você precisa estar no meio do povo pecaminoso. Sabe para quê? Para mostrar a luz de Cristo para essas pessoas que estão no pecado. Você precisa estar naquele âmbito
sem preocupação, sem medo de ser envergonhado, porque Cristo é que te edifica, é que me edifica, e com Ele me edificando, nada nem ninguém pode contra a minha vida, pois o Senhor dos Exércitos, Ele é comigo e é contigo, quando você é edificado pela palavra do Senhor. Tudo começa com a fé, meu irmão. Mas também precisamos acrescentar. Há uma passagem na palavra de Deus que os discípulos não conseguiram tirar o demônio daquele jovem. E o pai daquele jovem estava possesso porque não sabia o que fazer, já tinham tentado todos os discípulos e não conseguia. E Jesus chega naquele pai e diz: tu crê? E aquele homem diz: acrescenta minha fé. Meus irmãos, nós precisamos estar pedindo a Deus para que Ele acrescente a fé em nós. Porque o mundo está nos bombardeando com estupidez, com ignorância, com mentiras, com dissensão, com faltas de princípios, para que a gente venha engolir seco o que não é do agrado de Deus. Mas quando a gente vem para a palavra do Senhor, e essa palavra é que nos diz que nós somos edificados na fé em Cristo Jesus, nós nos fortalecemos, nós nos enchemos da graça de Deus e superamos toda e qualquer coisa, e superamos toda e qualquer situação, pois é Cristo que fortalece a você e fortalece a mim. Aquele homem, a fé dele foi acrescentada. Mas quem foi que acrescentou aquele homem? O próprio Cristo. Hoje, Cristo nos fortalece, acrescenta a fé em nós através da sua palavra. Por isso que a palavra de Deus diz várias e várias vezes em Provérbios: guardai meus mandamentos, guardai meus ensinos, guardai minha palavra. Pois só através desta palavra, eu e você possamos ser edificados no Senhor Jesus. Eu quero acabar por aqui, deixando uma palavra para que você medite durante toda essa semana. A sua edificação não depende do que está aparecendo na televisão. A sua edificação não depende do que o seu filho, ou sua filha, ou seu esposo, ou sua esposa vem lhe dizer. A sua edificação não depende do que seus amigos lhe prometem ou lhe oferecem. A sua edificação está baseada em Cristo Jesus, o teu e o meu Salvador. Esse Cristo é que nos edifica, pois Ele é que é a pedra angular, que fortalece o crescimento, que nos dá força, que nos dá direção e que nos enche da sua glória, através da sua fé. Quando eu e você vivemos esta palavra, seremos um missionário por excelência em Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe. E que possamos estar dia após dia lutando para que sejamos missionários de excelência em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo que tu estás fazendo em Divina Pastora. Para muitos, Senhor, é nada, porque não estão vendo a multidão de gente na igreja. Mas aos teus olhos, Senhor, como fala a tua palavra, tu é que estás acrescentando à igreja. É tu que estás enviando. É tu que estás mostrando aqueles que precisam ser salvos. Então, ó Deus, eu te peço obrigado. Obrigado por usar a minha família, Senhor, para sermos instrumento teu nesse lugar. Pelas vidas que estão ouvindo do Evangelho aqui na sede. Pelas vidas que estão ouvindo do Evangelho lá no Bonfim, lá em Maniçoba. Pelas jovens, ó Deus, que estão se empenhando para aprender mais de Ti. E Deus, eu te peço, ó Deus, uma oração particular. Livra aquelas jovens de influência maligna. Livra, ó Deus, aquelas jovens das influências do mundo. E que todo aquele que queira se levantar para seduzir o coração daquela jovem, a mente daquela jovem, que venha dar conta a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, que possamos continuar sendo esses missionários por Tua excelência. Aleluia. Obrigado, Jesus. Usa-nos aonde quer que formos, aonde quer que chegarmos, que possamos ser instrumentos Teus para a Tua glória. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos, e até amanhã. E você que está aí nessa live, não deixe de assistir os outros vídeos. Você é importante para Deus. Fica na paz.